Graça e paz, amados. Como é bom, né? Podermos ter estas oportunidades de sermos usados pelo Senhor. Nós somos usados pelo Senhor em diversas situações. Somos usados pelo Senhor quando a gente se aproxima de um amigo. Somos usados pelo Senhor quando a gente fala com um estranho e temos aquela oportunidade de alcançar o coração das pessoas com a palavra de Deus. Amém? Eu peço à igreja que abram as suas Bíblias na primeira epístola de João. A primeira epístola de João fica logo no finalzinho, próximo de Apocalipse. 1 João, 2 João. Judas e Apocalipse. Amém? Todos encontraram? Lá no finalzinho, pertinho de Apocalipse. Amém? Nos diz assim a palavra do Senhor. 1 João, capítulo 1. Vamos aguardar um pouquinho, que os irmãos ainda estão procurando. No finalzinho do livro, de Apocalipse para 1 João, você tem Apocalipse, Judas, 2ª Epístola de João e 1ª Epístola de João. Amém? Glória a Deus. Nos diz assim a palavra do Senhor. O que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam, com respeito ao verbo da vida, e a vida se manifestou, e nós a temos visto, e dela temos testemunhado, e vô-la anunciamos, a vida eterna, a qual estava com o Pai e nos foi manifestada. O que temos visto e ouvido, anunciamos também a vós outros, para que vós, igualmente, mantenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. Estas coisas, pois, vos escrevo, para que a vossa alegria seja completa. Em algumas versões tem assim, para que o vosso gozo se cumpra. Ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta, que Deus é luz e não há nele treva alguma. Se dissermos que mantemos comunhão com ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Versículo 7. Se, porém, andarmos na luz, como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar de todos os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Amém? A igreja pode se assentar em nome de Jesus Cristo. Eu orei ao Senhor por alguns dias, pedindo a Ele uma palavra para o Senhor, para a igreja dele. E eu li esse evangelho, essa epístola de João, e eu achei nela muitas coisas interessantes, que o Senhor, com certeza, vai falar aos nossos corações nesta noite. O Senhor quer nos ensinar, como toda a palavra aqui nesse púlpito, trazida para a igreja, tem sido ensinamento, correção, tem sido um aprendizado para nós. E eu quero falar um pouco sobre João.
João, ele significa Deus é gracioso. João é Deus gracioso, o significado tão profundo, né? João era um pastor apaixonado pelo seu rebanho. E eu acho que esse mérito é de todos os pastores, né? Os pastores que são realmente chamados para arrebanhar, eles são apaixonados pelos rebanhos deles. Eles sofrem com o sofrimento das suas ovelhas. O pastor, ele tem no íntimo dele um prazer tão grande de ajudar uma ovelha quando está em sofrimento. Ele tem um prazer tão grande de se alegrar com a alegria de uma ovelha. Hoje eu vi o pastor Daniel, colocou ali Danilo, né, que casou. Então a gente vê o prazer que o pastor tem em estar junto com as suas ovelhas. E João, ele era esse pastor. João, ele usava todos os argumentos que ele podia para não deixar suas ovelhas pecar, para não deixar suas ovelhas serem enganadas. João, ele buscava de todas as formas mostrar que a palavra de Deus, ela tinha que ser vivida com seriedade. João nos ensina a vivermos neste mundo tão difícil, mas não negarmos a Cristo como nosso Senhor. E é esta epístola, meus amados irmãos, que a Igreja Batista da Graça hoje vai ouvir. E eu sei que a oração do irmão Juvenil foi muito bem colocada e o Espírito Santo assim falou através dele, que a igreja esteja atenta para receber de Deus. João foi um dos 12 apóstolos de Jesus Cristo. O nome do pai dele era Zebedeu. O nome da mãe dele era Salomé. Zebedeu, ele tinha barcos, ele era um homem bem-sucedido. E João, ele trabalhava com seu pai. Ele tinha um irmão que se chamava Tiago. E Tiago e João, eles eram sócios também de Pedro e de André. E Pedro e André eram irmãos. E o que é interessante é que a mãe de João um dia chegou para Jesus e, como toda mãe que cuida dos seus filhos, ele pediu para que Jesus, quando estivesse no reino dele, deixasse os filhos dela, assentasse uma à sua direita e outra à sua esquerda. Mas toda mãe quer, né, o melhor para o seu filho. E a mãe de João não foi diferente. Ela fez esse pedido. Então aqui a gente vê que todos os 4, né, Pedro, Tiago, João, André, eles eram pescadores. E quando Jesus passou ali, naquele mar, que chamou aqueles homens, eles deixaram as redes, eles deixaram os seus barcos, e eles começaram aí agora uma nova história da vida deles, em Cristo Jesus, né? Ele presenciou muitos milagres. João presenciou milagres incríveis. Por isso que ele fala logo no comecinho, o que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos. Ele está dizendo, olha, nós vimos, nós contemplamos, eu estava lá, eu estou falando de algo que eu vi. Eu vi Jesus fazendo milagres. Eu vi Jesus ressuscitando a vida da filha de Jairo. Jesus foi ali e falou com aquela criança. Quando ninguém acreditava, ele me chamou. E eu estive lá e eu pude presenciar o poder da vida sobre a morte. Porque Jesus ressuscitou aquela criança. Eu vi. João, ele viu, ele presenciou as obras do Senhor Jesus. Mas João também, ele viu a transfiguração. Quando o rosto de Jesus se tornou como um sol. A gente não consegue nem ver o sol, nem contemplar, nem direcionar a nossa visão para o sol. E ali no Monte da Transfiguração, ele viu o rosto de Jesus resplandecer como o sol, e as vestes de Jesus começaram a se transformar. Ela se transformou, elas ficaram brancas como a luz, porque Jesus é a luz. E João presenciou tudo isso. Imagine, se coloquem agora nesse cenário, se coloquem aí vendo tudo isso que João está passando.
E também no jardim do Getsêmani, estava lá João. João foi para lá. João viu o momento crucial, o momento onde Jesus começou a sentir agonia por tudo que ele ia passar. João estava lá. Mas João também fez algo que, quando eu li na palavra, há um tempo atrás, eu sorri, né? Eu sorri dessa parte, que ele ainda era inexperiente, vamos dizer assim, no Evangelho. Mesmo João vendo tantas coisas, João e seu irmão Tiago, quando foram para uma aldeia de samaritano, e que os samaritanos não receberam, ele falou com Jesus: quer que a gente ordene que desça fogo do céu e consuma eles? E eu sorri quando eu li isso, que eu falei: mas como é que pode João falar em descer fogo do céu e consumir todo mundo, porque não queria hospedá-los ali na aldeia? Mas isso também me traz em nós. A gente também tem esses ímpetos. Quando alguém nos machuca, quando alguém nos fere, também tem hora que dá vontade, né? De falar: se eu pudesse essa pessoa não poderia mais fazer isso e aquilo. E João, ele fez isso, porque João estava aprendendo, como eu e você estamos aprendendo nessa jornada, nessa caminhada com o Senhor. João viveu uma época onde havia uma intensa perseguição aos cristãos. E nessa época, alguns crentes, alguns cristãos, eles começaram a se declinar, achar que, para que tudo isso? Para que tanto esforço? E João viu que a igreja estava começando a se corromper com o pecado. A igreja estava começando a se envolver com o mundo. E isso preocupou muito João. E João, então, começa a fazer esta carta para mostrar para eles que haviam falsos mestres, que haviam pessoas que estavam falando coisas que não estavam na palavra do Senhor, e que eles já tinham sabido de que ali o Senhor Jesus falou. Ele falou: olha, eu vi, eu presenciei os milagres, eu vi Jesus fazer tudo isso. Então ali, João começou a ensinar. E para quem foi que João ensinou? Para vários gentios, várias congregações de gentios, para todos os crentes de todos os lugares e de todos os tempos. E João fala hoje para Batista da Graça nesta noite, através da sua epístola. E o que eu achei interessante nesse livro, em várias coisas, eu destaquei que João, ele não se isenta de nenhuma correção. Se vocês prestarem atenção, no versículo 6, no versículo 6 do capítulo 1, ele fala: se dissermos, ele está se colocando, olha, se nós dissermos, né, que não temos, que temos comunhão, né, com ele e andarmos nas trevas, ou se nós dissermos que temos comunhão com Cristo, mas nós, eu também, andarmos nas trevas, nós estamos mentindo, nós estamos nos enganando, porque o Senhor, Ele nos quer limpo, puros. João, ele falou: se dissermos, se andarmos, se mentirmos, se praticarmos, se confessarmos, o Senhor, Ele é fiel e justo, Ele nos perdoa. Porque João sabia que ele também poderia errar, João sabia que ele também precisava confessar, porque quando uma pessoa prega, ela nunca pode apontar como só é a igreja que erra, só a igreja que precisa de conserto. Não, quem está pregando, os pastores, os mensageiros da palavra de Deus, eles têm que entender, nós temos que entender que nós pecamos, que nós erramos, que nós precisamos ser corrigidos, que nós precisamos de ajuda, que nós precisamos confessar os nossos pecados. E para que João escreve essa carta? Ele diz: para que a nossa alegria seja completa, está no versículo 4.
Estas coisas, pois, vos escrevemos para que a vossa alegria, que é o vosso gozo, se cumpra. João escreveu para nos alegrar, para dizer, olha, se você pecar, Jesus lhe perdoa se você confessar. Se você fizer algo errado, se arrependa. Não fique com isso dentro do seu coração. E foi para isso que João escreveu essa carta. E aí, se nós formos olhar em 1 João 3,12, tem algo também muito interessante que diz assim, eu vou começar do 11. Porque a mensagem que ouviste desde o princípio é essa, que nos amemos uns aos outros. É desafiador amarmos uns aos outros. Parece fácil, mas não é. Mas ele diz logo em seguida, no versículo 12, 1 João, capítulo 1, versículo 12. Aliás, capítulo 3, versículo 12. Não segundo Caim, que era do maligno, e assassinou o seu irmão. E por que assassinou? É uma pergunta. Assassinou porque as suas obras eram más, e as de seu irmão justas. Eu achei interessante porque ele não falou assim, olha, ele assassinou porque a sua oferta era má. Não, ele falou aqui claramente, porque as suas obras eram más. Então está bem claro que as obras de Caim eram más. Mas o que me chama também a atenção é que Caim, ele foi ofertar ao Senhor. Caim foi levar a oferta dele. De qualquer jeito, sim. De qualquer forma, sim. Mas ele foi lá ofertar. E dentro da nossa igreja. E como está a minha vida e a sua vida? Será que a gente está ofertando e as nossas obras têm sido boas? Mas quais são essas obras? Bora ver sobre essas obras, o que fala em Gálatas 5, 19 e 21. Aos Gálatas. Me perdi aqui. Gálatas 5. Eu me perdi no livro de Gálatas aqui. Mas o livro de Gálatas, ele vai falar sobre as obras da carne. E vai dizer que as obras da carne... Obrigada, minha irmã. Gálatas 5. Gálatas 5, 19. Porque as obras da carne são manifestadas, as quais são adultério, prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias. E ali ele vai falando quais são as obras da carne. Então o que é que a gente percebe? Que Caim, ele tinha obras malignas na sua vida. Caim, ele não era um homem justo. Caim, ele era do maligno, como a própria palavra nos diz que ele era do maligno. E aí a gente entende que a gente precisa se policiar, que a gente precisa ter uma vida e uma conduta diante de Deus. E que quando a gente se envolve com tudo que é do mundo, achando que tudo posso, não, isso aqui é bobagem. Isso aqui não tem nada a ver. Não é bem assim. O Senhor diz que quem é santo, santifique-se mais. E quem é sujo, suje-se mais.
Então o Senhor nos chama a atenção sobre o amar o próximo. E essa parte de João, que ele fala sobre o amor um pelos outros, nós podemos ver que se aqui você fosse analisar, talvez você fale assim, não, mas eu não odeio ninguém. Eu só não gosto muito de fulana. Eu só não me bato muito com fulana. Ou com fulano. Eu não quero meia com ele. Eu não quero conversar com ele. Eu não fui com a cara dele. E, amados, às vezes, esses pequenos sentimentos que a gente começa a deixar tomar conta do nosso ser, eles se tornam as raposinhas. Sabe as raposinhas que tem lá em Cantares? As raposinhas, ela não deixava o vinhedo florescer. Ela destruía tudo que tinha pela frente, de forma bem sutil, bem devagarinho. E dentro da gente não pode haver as raposinhas. A gente tem que matá-las antes que elas se tornem um grande problema para a gente. Eu não sei quantos aqui de vocês estiveram quando eu falei que eu senti muita raiva de uma pessoa que fez muito estrago na minha vida. E eu odiei tanto aquela pessoa, eu odiei tanto, com tanto ódio, que quando eu pensava no nome da pessoa, eu tremia de raiva. E um dia fui morar em Teixeira de Freitas, e ali uma vizinha começou a contar uma experiência dela, e eu estava muito ligada com o Espírito Santo. E eu percebi que Deus estava falando comigo, e Deus falou através daquela mulher, pela experiência dela, Deus falou comigo, você vai para o inferno, se continuar com esse ódio todo. E ali eu comecei a ter medo de ir para o inferno, porque eu odiava aquela mulher, aquela pessoa que estava ali, que me fez tanto mal. E aí eu fiquei com muito medo, e eu comecei a orar, comecei a jejuar, comecei a buscar, comecei a pedir a Deus que me desse a graça de perdoar aquela pessoa. E depois de muito tempo mesmo de oração e jejum, porque não foi fácil. Sabe por que não foi fácil? Porque as raposinhas já tinham estragado tudo. Elas já tinham transformado aquela pequena dor que poderia ser eliminada, ela tinha transformado em um grande problema na minha vida, a ponto de me fazer perder a salvação. Aí se vocês podem pensar assim, mas se eu tiver raiva de uma pessoa, eu vou perder a salvação. Perde, porque a palavra do Senhor nos diz isso. A palavra do Senhor diz que se eu odiar o meu irmão, eu sou assassina. E os assassinos não herdarão o reino de Deus. E olha que eu nem sabia dessa parte da Bíblia. Por isso o Espírito Santo, por misericórdia de mim, me alertou. Você precisa perdoar. E a igreja do Senhor, quando eu entrei nessa igreja, a primeira coisa que me chamou a atenção foi a palavra ministrada aqui no púlpito pelo pastor Daniel. E depois que ele falou toda aquela palavra de amar, de termos comunhão, de nos envolvermos um com o outro, de saber o que o outro está precisando, de nos aproximarmos, eu falei, é essa igreja que eu estou procurando. É essa igreja. E quando ele chegou ali fora, eu falei, pastor, é essa igreja que eu estou procurando. E ali eu vi a irmã Keila, que me abraçava, e as outras irmãs também. Lógico que não é a igreja toda que vai abraçar uma pessoa só, mas algumas pessoas pontualmente chegavam de junto de mim, de junto de Mari, e Keila várias vezes ia lá, pegava uma água, quando eu via ela estava com um copo com água, sabe? E aquele amor dos irmãos que foram assim, me contagiando e me trazendo para perto daqui dessa igreja. E a gente vai caminhando. E o que o Senhor quer de nós, que nós venhamos a amar. E já que essa igreja Batista da Graça é uma igreja de amor, e eu creio, por que Deus trouxe essa palavra de primeira epístola de João? É porque alguma coisa Deus quer com alguém, ou com algumas pessoas, comigo também. O Senhor quer que nós venhamos a aprender a nos amarmos mais um pouco. A perdoar mais. A não olhar o outro como se fosse o nosso inimigo, porque o nosso inimigo não é a pessoa.
Satanás, ele procura de tudo para destruir a igreja, e foi o que João percebeu. João percebeu que a igreja estava indo de mal a pior, porque todo mundo queria viver do seu jeito, porque não precisava, não, isso é bobagem, mas não é. João veio mostrar as Sagradas Escrituras. Quando eu me converti logo ao Evangelho, eu era muito católica, muito católica. E Deus, poderoso e santo como Ele é, e gracioso, colocou um casal para cuidar de mim. E eu dizia para esse casal, eu só aceito a palavra que vocês vão me falar se tiver na minha Bíblia da Ave Maria. Se não tiver, eu não quero ouvir. Porque eu era muito rígida em tudo. E ele falou, você vai ouvir através da sua Bíblia da Ave Maria. Então foram várias coisas, foram processos que aconteceram comigo. Até eu chegar aqui, eu precisei ser muito trabalhada. Eu precisei ser muito trabalhada e passar por inúmeras experiências. Talvez alguém aqui já tenha se decepcionado com a igreja. Talvez alguém aqui já passou por alguma igreja onde lhe feriram, lhe machucaram. Eu passei por igrejas que só Jesus. Mas eu digo uma coisa, eu aprendi que nós devemos verdadeiramente olhar para Cristo. Nós devemos olhar para Cristo e não nos abalar, e não nos desesperançar quando alguém falha conosco, porque Jesus nunca falhou comigo. Jesus sempre me guardou, Jesus sempre mostrou o seu amor, a sua compaixão. Jesus, ele diz assim, quando Sara terminou aqui, todo o processo da oração, que orou o Pai Nosso, aí diz o que no Pai Nosso? Perdoa os nossos pecados, como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E nós perdoamos, de fato, quem nos tem ofendido? Porque se Jesus perdoar os nossos pecados, como a gente perdoa quem nos ofendeu, a gente está falando uma coisa muito séria, sem entendimento. Então, se você, se eu, nós não perdoamos o pecado de alguém que nos feriu, que falou uma bobagem, que agiu de uma forma precipitada, ou seja lá, até um problema mais grave, Jesus não vai perdoar o meu pecado, porque eu falei, olha Jesus, tu perdoa os meus pecados, como eu perdoo do meu irmão. Aí Jesus vai falar, tu não perdoa o teu irmão, então tá bom, não vou perdoar o teu. Já pensou se fosse assim? Irmão, se Jesus não tivesse me despertado, eu estaria odiando aquela pessoa até hoje. Eu estava indo para o inferno de graça. Não fique com mágoa dentro do coração de vocês. Se alguém aqui tem mágoa de alguém, arrume isso logo. Se você não consegue chegar para a pessoa e falar, olha, me perdoa, eu estou com raiva de você, me perdoa. Se você não consegue, vai para o joelho, faça como eu fiz. Eu sabia que eu não podia perdoar. Eu sabia que de mim não havia aquele perdão. Não tinha, por mais que eu tivesse medo de ir para o inferno, eu falava assim, eu não consigo perdoar, porque eu sabia que dentro de mim tinha ódio. As raposinhas tinham feito estrago muito grande. Eu deixei muito tempo aquilo, me acabando. Então, a gente não pode fazer isso. Hoje, o Senhor vem falando dessa igreja a cada palavra. E hoje o Senhor volta a falar do amor entre os irmãos. Do perdão entre os irmãos. Da comunhão entre os irmãos. Tem uma palavra que eu coloquei aqui que fala sobre, se eu não me engano, é porfia. E eu fui procurar saber o que significava, que é divisão. Estou certa, pastor? Que é divisão. Me perdi aqui, irmãos. Mas amém. Que é divisão. E eu falo, Senhor, e dentro da igreja, será que ainda tem divisões dentro da igreja? Será que o grupo, eu vou colocar aqui, me permita, Aqueça o Bebê, com o grupo do louvor, com o grupo MCM, com o grupo dos homens. Será que tem essa divisão? Será que quando é o grupo que eu participo, eu me empenho, eu me dou, eu sou ativa, mas quando é o grupo do outro, é o grupo lá, eles estão fazendo. Não, não é isso que Deus quer.
Não podemos ter grupos, não podemos ter divisões. Podemos ter grupos, mas não divisões. Podemos ter habilidades mais em umas coisas do que em outras, mas na hora de ajudar, temos que estar todos juntos. Eu achei lindo a feijoada do projeto de missões. O pastor Valdério ali, gente, a gente sorria em casa, eu e Mari, nós sorríamos muito, né? Assim, felizes. Falou aí, ó, encontrou o ministério do pastor Valdério. Por quê? Porque ele fez com tanto amor, com tanta garra, com tanta dedicação. E a gente sempre eu sempre vejo o pastor Valdério muito quietinho. E eu vi o pastor Valdério com toda aquela alegria. E isso é muito bom. E não só o pastor Valdério, eu digo que ele se destacou aos meus olhos, né? Mas assim, toda a igreja se empenhou. Toda a igreja quis o melhor. E eu sei que foi um sucesso, porque o Espírito Santo atua onde há unidade. Quanto mais nós formos unidos, mais o Espírito Santo vai atuar em nossas vidas. E eu digo mais, irmãos. Quando a gente não perdoa, a gente não é feliz. A gente não tem paz. A gente não tem graça na nossa vida. Quando a gente começa a perdoar, a liberar o perdão, quando a gente começa a manifestar a vontade da palavra de Deus, a gente consegue sorrir. A gente consegue esquecer aquilo que nos feriu tanto. Quando a gente lembra, não tem mais importância, não dói mais, porque a gente deixou aos pés da cruz. Foi isso que aconteceu. Verdadeiramente nós deixamos aos pés da cruz aquilo que a pessoa fez e que nos feriu, que nos machucou. E eu sei que tem pessoas aqui dentro que já foram muito feridas. Feridas, mas feridas mesmo. Com toda a razão de dizer, eu tenho razão de não gostar daquela pessoa. Eu tenho razão dessa situação, me machucou profundamente. Mas a gente deve perdoar. Porque é mandamento de Deus. E quando você perdoa, você é sarado. Você é feliz. Eu me libertei daquilo que eu sentia. Hoje eu posso olhar para a pessoa e sentir paz, sentir amor, não desejar o mal, não querer que passe tudo aquilo que me fez passar. Porque eu falava isso, irmão. Eu falava assim, eu só quero que ela passe tudo o que eu passei. Nem mais nem menos. Para mim está de bom tamanho. Isso é o quê? Vingança. É ódio. Raízes de amargura. Mas quando você libera o perdão, Jesus trata o seu caráter, o seu eu. Você passa a ser filho do Deus Altíssimo, quando você cumpre as palavras do Senhor. Porque dizer, eu aceito Jesus como meu Senhor e Salvador, isso aí é o princípio de tudo. Isso é um pedacinho do começo de toda uma estrada, de toda uma jornada. Mas João diz que se você diz, né, que você, assim, se dissermos que mantemos comunhão com Ele e andarmos nas trevas, o que é andar nas trevas? É ter raiva do outro. Esses sentimentos eram quando nós éramos ímpios, sem entendimento, arrogantes, prepotentes, presunçosos. Mas hoje nós somos santos. Nós somos servos do Deus Altíssimo. O Senhor nos ama com um amor tão grande. Nós somos tão especiais para o Senhor. Deus tem cuidado de nós. Na nossa mesa não falta o pão. Na nossa casa não falta a paz que excede o entendimento. Porque as lutas continuam, permanecem. Mas nós temos paz para resolver, para confiar no Senhor. Você é chamado pelo Senhor para fazer a diferença na terra, nessa igreja, nesse ministério. E eu agradeço a cada irmão que tão carinhosamente me abraçou nesse ministério. Ao pastor que foi na minha casa com a sua esposa, as irmãs que com tanta graça, quando eu chego, falam comigo. Não é todas que falam, mas todas me amam e eu amo vocês todos. Isso é muito bom. Isso é maravilhoso. E que nós venhamos a permanecermos assim, firmes no amor de Cristo. Amém? E eu agradeço a oportunidade. Em nome de Jesus Cristo, e passo a palavra para quem é de direito.